A liturgia deste próximo domingo é do 22º domingo do tempo comum. E o texto que ilumina a nossa celebração é do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 1 a 8, 14 e 15, 21 a 23. Trata-se da controvérsia criada pelos fariseus e doutores da lei em torno dos discípulos que sentam-se à mesa sem submeter-se às purificações prescritas pela tradição dos antigos. Os fariseus eram, no tempo de Jesus, um partido, um grupo extremamente dedicado à observância da lei de Moisés. Partindo do princípio de que todos são chamados a ser santos, como Deus é santo, os fariseus criaram em torno da lei inúmeras centenas de prescrições que determinavam cada movimento, cada gesto, cada atitude, criando assim um fardo pesado que todo judeu deveria se submeter e, por sua vez, carregar. Jesus diz que eles estão mais apegados à tradição dos antigos do que à lei de Deus. A lei de Deus não prescreve normas para a serem tomadas nas refeições. Não é da lei de Deus as normas que dizem respeito ao uso que se deve fazer dos pratos, dos copos, dos talheres, para que eles pudessem ser utilizados sem preocupação pelos judeus. Isso é próprio da tradição dos judeus. Isso é próprio do exagero, do zelo excessivo dos fariseus, que vão criando normas e prescrições em torno de cada gesto e, sobretudo, em torno das refeições. Jesus diz que eles anulam a lei de Deus para cumprir a tradição criada por eles. Jesus também se serve desta situação para formar os seus discípulos. O que é que torna impuro alguém? Jesus diz que o que torna impuro o homem não é aquilo que ele come, bebe, mas ao contrário, são as atitudes que nascem do seu coração. E aí está a novidade do Evangelho. Jesus diz que ele não veio abolir a lei e nem os profetas, mas levá-lo ao pleno cumprimento. E prova disso é o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, onde Jesus apresenta a sua interpretação da lei, muito mais exigente do que aquela observada no seu tempo. Mais exigente porque Jesus exige que tudo proceda do coração das pessoas. Jesus diz que tão importante quanto são as nossas ações, são as nossas intenções. O que de fato nos move? O desejo de agradar a Deus ou o desejo de nos servir de Deus? Jesus nos coloca diante de dois perigos que nós corremos quando se trata da nossa relação com Deus. O primeiro perigo é a superstição. A gente dar um valor excessivo às coisas religiosas, como se elas, por sua vez, nos garantissem a proteção de Deus. Há pessoas que se contentam a levar um rosário pendurado no visor do carro, pendurado no retrovisor do carro. Algumas se contentam em levar a medalha desse ou daquele santo. Jesus diz: os objetos por si próprios não são capazes de nos
tornar melhores ou piores diante de Deus. E a segunda tentação é a hipocrisia, é a censura que Jesus faz aos fariseus e aos mestres da lei. Ele lhes diz hipócritas, porque eles representam. A religião deles é uma religião aparente. Eles descuidam daquilo que é o mais importante, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade a Deus. Que nós estejamos de sobreaviso, porque também nós corremos o risco de reduzir a nossa fé cristã a um conjunto de práticas, ou então corremos o risco de viver a nossa fé como um faz de conta, que não transforma a vida, que não transforma o nosso coração. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.